O fim justifica os meios. Esta frase é frequentemente citada para enfatizar a ideia de que, em política, alcançar um objetivo importante pode justificar o uso de métodos controversos ou questionáveis. Os homens esqueceram mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Maquiavel observa a importância que as pessoas dão aos seus interesses materiais e como isso muitas vezes supera os laços familiares. Os homens são tão simples e obedientes que aquele que enganar sempre encontrará quem se deixe enganar. Maquiavel percebe a tendência das pessoas a serem facilmente influenciadas e manipuladas por aqueles que sabem como explorar sua simplicidade. É preferível ser temido que amado, se não se pode ser ambos. Maquiavel discute a necessidade de um líder de escolher entre ser amado ou temido, indicando que o temor pode ser mais eficaz para manter a ordem. Os homens mudam de senhor por ambição e senhores por necessidade. Essa observação destaca como a lealdade das pessoas pode ser volúvel e facilmente influenciada por suas necessidades e desejos. A política não tem relação com a moral. Maquiavel sugere que a política muitas vezes exige decisões pragmáticas que podem entrar em conflito com normas morais tradicionais. As ações devem ser julgadas pelos resultados, não pelas intenções. Essa frase enfatiza a importância dos resultados concretos das ações, em vez de se concentrar apenas nas intenções por trás delas. É mais seguro ser temido do que ser amado quando se está à frente de uma administração. Maquiavel novamente aborda a ideia de liderança baseada no temor, argumentando que isso pode ser mais eficaz para manter o poder. Os que ganham sem dificuldade, também perdem sem glória. Maquiavel destaca a importância da perseverança e da superação de desafios para alcançar o sucesso e a glória. A natureza dos povos é instável e varia facilmente. Maquiavel reconhece a mutabilidade da natureza humana e como isso afeta a política e a estabilidade das nações. Os inovadores têm como inimigos todos os que se beneficiaram das velhas ordens. Essa observação destaca a resistência à mudança por parte daqueles que se beneficiam das estruturas existentes. Os que confiam a outros as suas preocupações sempre são vencidos, porque se tornam dependentes. Maquiavel adverte contra a delegação excessiva de responsabilidades, pois isso pode enfraquecer a posição de um líder. Os governantes devem estar atentos não ao que é, mas ao que deve ser. Maquiavel defende uma abordagem pragmática para a política, enfatizando a necessidade de se adaptar às circunstâncias em constante mudança. A sorte é árbitro da metade das nossas ações, mas deixa a outra metade ou quase à nossa vontade. Maquiavel aborda a interação entre a sorte e a vontade humana, sugerindo que os indivíduos têm algum controle sobre seus destinos. Os homens são tão simples e se submetem a necessidades presentes, que um enganador nunca encontrará falta de vítimas. Maquiavel mais uma vez destaca a vulnerabilidade das pessoas à manipulação, especialmente quando estão focadas em suas necessidades imediatas. Quem se faz exemplo de todos, é acusado de todas as faltas. Maquiavel observa como aqueles que se colocam como exemplos muitas vezes são alvos de críticas e acusações. A paciência é amara, mas seus frutos são doces. Esta frase reflete a ideia de que a espera e a perseverança podem levar a resultados positivos, mesmo que a jornada seja difícil. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Maquiavel observa como a conexão das pessoas com sua herança material muitas vezes supera os laços familiares e emocionais. As injúrias devem ser feitas todas de uma vez, de maneira que, saboreando menos, ofendam menos. Maquiavel discute a estratégia de infligir todas as injúrias de uma vez para evitar um ciclo prolongado de ressentimento e conflito. Um homem prudente deve sempre seguir os caminhos traçados pelos grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes, para que, se não se igualar a eles, pelo menos se aproxime. Essa frase destaca a importância de aprender com os sucessos e erros dos grandes líderes do passado para melhorar a própria atuação.
É melhor ser ousado do que muito prudente, porque a sorte é uma dama, e, para que ela não escape, é necessário lhe dar um raro presente. Maquiavel ressalta a necessidade de tomar a iniciativa e arriscar em situações políticas, em vez de ser excessivamente cauteloso. O homem prudente sempre tentará seguir os costumes de seus antepassados, e desejará que seus filhos façam o mesmo. Maquiavel discute a importância da tradição e da continuidade das práticas estabelecidas na política e na sociedade. Os homens são tão simples e obedientes à necessidade, que aquele que enganar sempre encontrará quem se deixe enganar. Maquiavel observa a tendência das pessoas de se submeterem àqueles que as manipulam com astúcia. Quem quiser fazer profissão de bondade em tudo aquilo que faz, se arruinará entre tantos que não são bons. Maquiavel aborda a ideia de que, em um mundo político competitivo, ser excessivamente benevolente pode levar à exploração por parte dos outros. Quando o inimigo não te honrar, é porque não te teme, e quando não te teme, é porque não te considera em condição de lhe fazer mal. Maquiavel enfatiza a relação entre honra, temor e respeito no contexto político, indicando que a falta de temor pode ser prejudicial. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos são capazes de ver, mas poucos de sentir. Todos veem o que tu aparentas, poucos percebem aquilo que tu és. Maquiavel destaca a importância da percepção e da imagem pública na política, ressaltando que a aparência pode muitas vezes influenciar mais do que a realidade. Os que confiam em Deus, mas não têm boas mãos, perecem. Esta frase reflete a ideia de que a fé e a confiança em uma força superior não são suficientes se não forem acompanhadas por ações competentes. Os homens não devem ser observados em bons momentos, mas quando são maus, porque quando estão em dificuldades e não têm recursos, então todo homem torna-se mau. Maquiavel sugere que o verdadeiro caráter das pessoas muitas vezes é revelado em tempos de dificuldade e adversidade. Quem quiser conquistar deve ater-se à ponta da espada. Esta frase ilustra a ideia de que o sucesso político muitas vezes exige força, coragem e determinação. Um líder é sempre alguém que tem mais fé na verdade do que na mentira e, quando é preciso mentir, fala a verdade. Maquiavel destaca a importância da autenticidade e da verdade no comportamento de um líder, mesmo em situações em que a mentira possa ser necessária. Vale a pena ressaltar que as interpretações e os comentários sobre as frases de Maquiavel podem variar, e diferentes estudiosos podem ter perspectivas distintas sobre o significado e o contexto dessas citações. As frases de Maquiavel muitas vezes refletem sua visão pragmática e realista da política e do poder, buscando entender as dinâmicas humanas subjacentes às tomadas de decisão políticas.